da palestra magna aí da sessão Dudrick, que é uma sessão bem importante do Congresso americano, onde o tema central foi intestino e múltiplas disfunções orgânicas. Então, mais uma vez, né, num congresso, tendo um tema-chave aí, a discussão da microbiota intestinal e como isso influencia em múltiplas disfunções sistêmicas do paciente grave. Eu acho que alguns pontos que foram falados vale a pena a gente comentar aqui. Uma coisa que a gente já falava, provavelmente o intestino seja mesmo o centro de toda a resposta inflamatória. Então se discutiu intestino e fígado, como, enfim, a inflamação que começa ali no intestino pode fazer alterações no fígado e na resposta que o fígado vai ter nas funções que ele tem durante a sepse, durante uma inflamação mais grave, intestino-pulmão. Então é muito interessante porque mostraram dados falando que, por exemplo, dependendo do que ele tem de bactéria ali no pulmão, né, do que translocou aí por conta da permeabilidade, da resposta inflamatória, ele vai desenvolver ou não síndrome de desconforto respiratório agudo. Então isso pode ser algo modulado pela microbiota do paciente, ele resolver ou não resolver fazer um quadro mais grave de inflamação pulmonar. Quantos fatores podem contribuir nisso, e aí a gente começa a ficar um pouco perdido, né? Porque não é só o que ele come, não é só como já era a microbiota dele, não é só os remédios que ele já tomou, é tudo, né? Cada indivíduo tem uma microbiota construída ao longo da vida, e aí ele fala isso, as viagens que você fez, as comidas que você comeu na viagem, os seus hábitos de vida, se você fumou, se você não fumou, tudo isso vai contribuir para a sua microbiota. Então não é algo fácil de ser modulado. Ele fala que a gente já modula a nossa microbiota ao longo da vida, na UTI mais, com os remédios que são usados, com a quantidade de oxigênio que esse paciente recebe, tudo isso vai modular. Mas a gente ainda não sabe modular essa microbiota de uma maneira benéfica. E aí eles falam que talvez usar probiótico só não resolva desse jeito, enfim, indeterminado, né, generalizado que a gente usa. Talvez a dieta funcione, e aí eles começam a provocar se talvez a gente devesse usar mais dietas com fibra na UTI, e aí a gente começa a entrar naquela discussão da estabilidade, da não estabilidade, mas eles falaram que é importante a gente considerar o uso das fibras. E outra coisa que ele fala, e aí ele faz num tom bem provocativo, é se as dietas enterais, elas mimetizam de uma maneira adequada a dieta normal, né? E aí ele fala do plant-based diet, que talvez a gente tenha que repensar essas fórmulas, porque talvez isso não module de uma maneira adequada a microbiota dos nossos pacientes. Eu acho que é o tipo de sessão que a gente sai com mais dúvidas do que certeza, mas eu vou falar mais para vocês aí no webinar sobre isso também. Acho que era isso que eu tinha para contar para vocês hoje. Fica aí ligado que vai ter mais. Eu acabei de sair agora de uma mesa de pré-habilitação, pré-transplante. A gente sabe aí que a sarcopenia e a fragilidade são muito comuns nesses pacientes em fila de transplante. A sarcopenia ela é caracterizada pela perda da força muscular e da massa muscular. A gente sabe que ela é própria do envelhecimento, mas nos pacientes com doenças crônicas a gente tem um fator adicional aí causal, que é a inflamação. Então é muito comum que esses pacientes eles cheguem aí à fila de transplante com índices altos de desnutrição, de fragilidade e de sarcopenia. Então é muito importante que para esses pacientes em fila de transplante a gente tenha aí uma avaliação multidisciplinar para avaliar o risco dessas patologias. Então é muito importante que a gente entenda a fisiopatologia dessa desnutrição, e isso ocorre porque esses pacientes eles têm um apetite reduzido, muitas vezes eles têm também mudança no paladar, são pacientes com metabolismo por vezes alto, eles têm uma alta taxa de inatividade física, internam frequentemente, e nessas internações os estudos mostram que eles atingem muito pouco a meta calórica e a meta proteica. E pacientes como cirróticos, que têm amônia aumentada, ou pacientes com doença renal crônica, que têm a ureia aumentada, são pacientes que têm resistência anabólica, ou seja, têm dificuldade em incorporar a proteína ingerida em síntese proteica. Os pacientes cirróticos têm um fator adicional, que em jejuns aí de 12 horas já são suficientes para eles induzirem proteólise em virtude do glicogênio baixo no fígado. Então é muito importante que a gente faça uma triagem desses pacientes
e a antropometria pode ser utilizada, lembrando que são pacientes frequentemente com edema, então isso pode causar problemas na avaliação. No DEX é importante utilizar aí a medida do índice de massa muscular apendicular, descartando aí a parte de ascite nos pacientes cirróticos. É possível utilizar a tomografia de L3, é um bom método, mas nem sempre é acessível. E a bioimpedância ela vem com tudo aí nessa aula, mostrando que o ângulo de fase é um importante marcador de sobrevida desses pacientes e ele é pouco influenciável pela paracentese ou pela questão relacionada aos edemas. Para esses pacientes que é identificado sarcopenia, fragilidade, é muito importante a gente fazer pré-habilitação e a recomendação é 4 a 12 semanas de pré-habilitação com orientação nutricional, suplementação oral, e eles mostraram uma série de estudos apontando a importância dos exercícios físicos, tanto aeróbios quanto resistidos, na pré-habilitação desses pacientes para que tenham melhores desfechos no transplante. Então é isso, a gente volta aí com mais estudos, mais aulas nos próximos vídeos. Um grande abraço a todos. Pessoal, dando continuidade à cobertura do Congresso da ASPEN, a palestra hoje foram os desafios nutricionais em pacientes com câncer do trato gastrointestinal. E essa palestra ela foi dividida entre cirurgia e cuidados paliativos ou fim de vida. Em relação aos pacientes cirúrgicos, não foi sobre paciente hospitalizado, em pós-operatório imediato, mas foram sobre as consequências a longo prazo que as cirurgias oncológicas podem trazer. Então, de imediato, ele falou que terapia nutricional não se encerra quando esse paciente vai de alta hospitalar. Que a esofagectomia, pancreatectomia, gastrectomia, elas podem vir acompanhadas de uma perda ponderal importante no pós-operatório, então que a terapia nutricional ela tem que ser mantida a longo prazo e esse paciente ser acompanhado no pós-operatório. Em relação às complicações, ele citou diarreia, síndrome de dumping, má absorção de gordura e anemia por deficiência de ferro, folato e B12. E basicamente no manejo dessas complicações, ele colocou diminuir o volume das refeições, aumentar fracionamento, aumentar a frequência das refeições, estimular uma dieta com maior consumo de fibras, principalmente fibras solúveis, estimular a alimentação hiperproteica, especificamente na má absorção de gordura, ele colocou para evitar restrições muito exageradas de lipídio, porque isso poderia favorecer outras deficiências, e aí no caso das vitaminas lipossolúveis. E em relação às cirurgias intestinais, ele citou um manual de manejo da síndrome de ressecção anterior de reto, que foi publicado no passado, e eu vou trazer mais detalhado no webinar. Em relação aos cuidados paliativos e fim de vida, eles começaram falando sobre a definição de cuidados paliativos, que tem que ser um cuidado interdisciplinar, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e minimizar sofrimento. E que cuidados paliativos não é sinônimo de fim de vida. Quanto à perda ponderal, a piora do estado nutricional, ela é comum em muitos pacientes oncológicos, e que essa piora do estado nutricional, essa maior perda de peso, isso muitas vezes acompanha o avançar da doença, e que o nosso objetivo em relação à terapia nutricional, ele também tem que ser modificado conforme o estágio da doença que o paciente estiver. Então, quando o paciente está em estágios mais avançados, estágios de fim de vida, o nosso objetivo em relação à terapia nutricional, ele muda. Ele passa a ser dar conforto, passa a ser favorecer qualidade de vida. E aí ela citou um posicionamento da ASPEN publicado no passado, em que fala sobre ética, direitos humanos e que até onde vai a nossa terapia nutricional. Essa decisão ela tem que ser compartilhada com ética, com respeito, entre a equipe interdisciplinar, a família e principalmente o paciente. A gente vai saber mais sobre isso no webinar com as aulas mais completas no dia 5 de abril. Obrigada, pessoal! Olá, pessoal! Bom, estou aqui hoje para comentar um pouquinho sobre o segundo dia do Congresso ASPEN. Eu acabei de assistir uma mesa sobre obesidade sarcopênica e fragilidade, qual é o impacto disso para o nosso paciente. Então foram 3 aulas, a primeira aula foi da professora Charlene, ela falou um pouquinho sobre o GLIM,
comparou um pouco o GLIN com o Andy-Aspen, falou sobre a capacidade de predizer, né, tanto o diagnóstico de desnutrição em diferentes cenários, como, né, é diferente, por exemplo, o diagnóstico num paciente ambulatorial, de um paciente numa UTI ou de um paciente oncológico hospitalizado, e falou também sobre estudos futuros que possam ajudar esses marcadores a predizer aí tanto tempo de internação hospitalar quanto readmissão. Depois veio a professora Carey falando um pouco sobre composição corporal, mas ela focou muito na questão da qualidade muscular. Então, uma coisa que a gente já tem falado muito, que não adianta ter uma quantidade muscular adequada se você não tem uma qualidade da fibra boa. E aí, qualidade da fibra é conteúdo de proteína dentro da fibra muscular, a questão dessa fibra ter uma efetividade contrátil e também de não ter depósitos de gordura, né? Então, tanto intra quanto intermuscular. Então, tudo isso previne aí você ter uma disfunção desse músculo. Então, ela falou sobre o diagnóstico de sarcopenia, ela falou sobre a questão, então, da força, seja uma provável sarcopenia, depois, então, a gente avaliar essa qualidade. E aí ela citou 2 métodos principais para avaliar a qualidade, porque ela cita realmente a dificuldade na prática clínica de a gente ter um método ali fácil para avaliar essa qualidade. Então ela falou sobre a tomografia, né? Então principalmente o que a gente usa é o corte L3 na tomografia de abdômen, ele avaliando a radiodensidade pelas unidades de Hounsfield, ou o ultrassom, que ela citou, de ser bem custo-efetivo, beira-leito, né? Então o profissional de saúde ele pode ser treinado para utilizar. E também falou sobre a questão dessa hiperecogenicidade, né? Do tecido muscular, e aí com certeza piorando, né? Então, assim, comprometendo mais a qualidade desse músculo. Então, ela citou esses 2 métodos e depois, para finalizar, veio a professora Rosiane, então, falando um pouco sobre a história, né, do diagnóstico da sarcopenia. Então, ela falou desde lá do EXOP em 2010, então, como evoluiu esse diagnóstico de sarcopenia hoje com os últimos critérios. E também falou um pouco sobre intervenção na sarcopenia. Então ela cita como maior força de evidência nos estudos a atividade física, né? Ela que vai realmente, a intervenção mais efetiva para o paciente melhorar essa sarcopenia, especialmente a sarcopenia, e ela falou da age-related, daquela sarcopenia do envelhecimento, mas também falou da suplementação proteica, né? Então de 1 a 1,5 grama quilo dia, aí vai depender do cenário que o seu paciente está e das suas condições clínicas. Pessoal, isso é um resumo super rápido, né? Então as aulas completas elas vão estar no webinar que a gente vai fazer no dia 5 de abril, mas por enquanto vão acompanhando aí as atualizações do Congresso ASPEN 2022. Fiquem ligados!